A graça e a paz, pessoal. Seja bem-vindo. Mais uma vez, de vez em quando eu vou olhar assim para cima, que eu estou me vendo aqui em cima, né? Mas, e aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje é um estudo bíblico sobre perseverança dos crentes, aqueles estudos que falam o nosso coração e nos ensina sobre perseverança, né? E ao mesmo tempo, sobre perseverança, existe um povo que perseverou bastante. Aí a gente vai falar sobre esse povo, né? E peço que vão chamando aí, vai convidando o pessoal, né? Juscelan está aqui com a gente, Eudinho também. Cuidado aí com o volume, viu, Eudinho? Do retorno, para não sair aqui do microfone. O microfone é sensível. Deixa eu passar aqui para o Eudinho um negócio aqui, pessoal. A gente está aqui nesse começo de live, vai convidando, vai chamando o pessoal aí. Vai pegando a Bíblia, a gente precisa da Bíblia, vamos usar a palavra de Deus, a gente vai entender o papel do crente, a gente vai entender o papel do homem e da mulher de Deus. Você que é crente, vivendo nesse tempo tão confuso, tempo tão difícil, o áudio. Vamos dizendo aí se o áudio tá bom, se tá alto, se tá chiando, se tá legal. Alguém da igreja entrou? Ainda estamos recebendo aí o pessoal, né? Então, irmãos, vamos aí compartilhando. Você pode compartilhar, seja um semeador juntamente comigo, ajude a semear essa palavra. Eu gosto sempre de falar, não estou te pedindo nem ouro e nem prata, o que eu estou pedindo somente é o seu dedo, né? Você dá um clique aí, compartilha, e tenho certeza que amigos seus, pessoas, eu fico muito feliz porque eu tenho escutado alguns testemunhos a respeito das nossas lives, pessoas que não são da nossa igreja e às vezes nem evangélicos, estão compartilhando, estão dizendo, pastor, eu tenho sido edificado, louva a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, em pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, isso é bom, meus irmãos, isso é bom demais, a gente está fazendo isso, está ensinando a palavra, está comunicando a palavra, você é um ouvinte da palavra, um amante da palavra, esse é o seu lugar, esse é o momento. Eu gosto de dizer que também a palavra ela serve para a gente estar adorando a Deus. A gente adora a Deus contemplando a palavra de Deus, ouvindo, amando. Os discípulos ali do caminho de Emaús falavam que o coração deles reagiram como um coração de adorador diante da palavra de Deus, diante da ministração do Senhor. O texto que eu vou usar de início aqui, ó. Vou usar o texto aqui para vocês. Dê uma olhadinha ali para cima. O texto que eu vou usar para vocês aqui é o texto que se encontra em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10. Para tudo. Pega as Bíblias que tem em casa. Dá um na mão do menino. Dá um na mão da mulher. E aí, senta aí na sala. E também você pode fazer perguntas. E se você tiver alguma pergunta, Juscelan vai anotar. E dentro do possível, a gente vai estar respondendo essas perguntas, tá certo? Então, irmão, a gente falando sobre essa questão de perseverança. E só persevera quem é perseguido. Essa é a verdade. Só vai perseverar quem passa por duras perseguições, dificuldades. E talvez a gente tenha vivido em momentos de paz e a gente não sabe o que é perseguição. Essa igreja aqui, que vocês estão vendo aqui, essa igreja foi uma igreja que em outra hora foi bastante perseguida. Essa igreja sofreu também perseguições. Essa igreja que alguns irmãos contam que teve, no momento de construção, algumas pessoas, né, mal intencionadas, mandou derrubar a igreja. Catolé do Rocha, né, uma igreja congregacional aqui em Catolé do Rocha, também sofreu grandes perseguições, com pastores como aqui no sertão. Então, uma história bem próxima de perseguição, tão perto da gente e em datas tão próximas também, né? Pastor Antônio Neto, né, não fazem nem 100 anos que ele viveu entre nós e foi um homem muito perseguido. Depois a gente conta direitinho sobre a história do pastor Antônio Neto. Mas hoje a gente vai falar de homens que viveram um pouco mais distante, irmãos nossos da igreja congregacional,
que viveram um pouco mais distante, e também do que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 24. Faz assim: os discípulos não estão acima do seu mestre. A primeira coisa que Jesus fala: vocês não estão acima de mim. Entendeu? Vocês não são não estão isentos, não estão em uma posição privilegiada. Tem muito pastor que anda ensinando que parece que os crentes estão hoje numa posição privilegiada, uma posição inabalável. Então Jesus está falando: não, vocês não estão acima de mim, nem o servo acima do seu senhor. Exatamente. Então nós temos Jesus Cristo como Senhor. Então, como somos servos dele, não estamos acima do Senhor Jesus Cristo. Não estamos de maneira alguma e nem queremos, ser mais especiais do que o Senhor Jesus Cristo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. É interessante que ao mesmo tempo a gente percebe que mesmo temos um Deus soberano, tendo um Deus grandioso, um Deus poderoso, esse Deus fala assim, basta o seu discípulo ser igual a mim. Esse texto não está falando uma igualdade em divindade. Jesus era Deus, é Deus e continua sendo Deus, mas uma igualdade humana, encarnada. Jesus Cristo era homem e Deus. Assim como Jesus procedeu humanamente, tendo seus atributos humanos, assim nós também devemos ter os nossos atributos. O que são atributos? São qualidades. Assim como como Jesus teve as suas qualidades humanas, um homem que foi obediente a Deus, um homem que foi obediente aos princípios das Escrituras, um homem que amou a Deus sobre todas as coisas, um homem que serviu a Deus. E aí você vai perceber outra característica humana de Cristo que assim, se chamaram Jesus de Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Assim como Jesus foi caluniado, assim como Jesus foi perseguido, assim como Jesus foi mal interpretado, assim como o mundo se voltou contra o nosso mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, também irão estar estarão caluniando o povo de Deus, estarão falando, defamando, chamando. Você pode ver que crente, de vira e mexe, quando o crente é fiel mesmo, quando o crente começa a mostrar a sua característica de seguidor de Jesus Cristo, ele começa a ser defamado, ele começa a ser caluniado. O que eu acho interessante, irmão, presta atenção. Uma vez eu aprendi no seminário que nós somos chamados de cristãos hoje. Mas a palavra cristão, presta atenção, a palavra cristão não surgiu dentro da igreja. A palavra cristão, ela surgiu nas ruas. As pessoas começaram a chamar aquelas pessoas que seguiam Jesus Cristo, ali, principalmente em Antioquia, no mundo dos gentios, fora de Jerusalém, começaram a chamar aquelas pessoas de cristão, que significa pequenos cristos. Então aquelas pessoas começaram a apelidar, as pessoas começaram a lançar apelidos. Olha o apelido que foi inventado para os primeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Vocês são pequenos cristos, são cristãozinhos. Você consegue entender que o mundo conseguia enxergar a imagem de Cristo naqueles homens? E aí, pensando nisso, eu falei, olha, o importante não é com os adjetivos que a igreja te dá, irmão. Aqui é um irmão abençoado, aqui é um pastor abençoado, aqui é uma missionária abençoada. Não, o importante não é como a igreja te chama, mas sim como o mundo te chama, como o mundo te apelida. Se você está no colégio, e aí você que é jovem, você que frequenta aí o colégio, seus amigos falam assim, rapaz, você só quer ser santo. Ou tem aquela piada, lá vai o pastor, lá vai o pastorzinho, tá vendo? Isso é um bom sinal, isso não é um sinal negativo. Se os teus amigos no trabalho, no colégio, te chamam, lá vai a beata da igreja, a mulher do ciclo de oração,
Papa Bíblia. Isso, meu irmão, é um bom sinal, porque vale mais como você é apelidado no mundo, como você é chamado dentro da igreja. Ser chamado de irmão dentro da igreja, de abençoado dentro da igreja, é muito fácil. Mas ser apelidado no mundo, né? Quando você está no meio da sua família, chegou o pastor, acabou a festa, acabou tudo, acabou a festa, não dá mais, vamos parar de beber, chegou o crente, chegou o santarrão. Isso é um bom sinal. Você está começando a ser diferente. Hoje em dia tem crentes aí que são apelidados negativamente. Ser crente como fulano, linguarudo, mentiroso, veaco. Isso aí. Ah, pastor, que luta que eu estou passando. Ô, pastor, eu estou passando uma luta tão grande, não imagina, eu estou sendo caluniado, estou sendo apedrejado, estou sendo perseguido. Aí, geralmente, a gente usa aquela frase de efeito, árvore que dá fruto, irmão, né? Ela é apedrejada. Mas antes de eu falar essa frase para você, eu te pergunto, qual é o fruto? Né? Qual é o fruto que está sendo produzido nessa árvore? Ah, pastor, estão me chamando de veaco, estão chamando eu de mentiroso, estão me chamando de linguarudo. Aí, irmão, você não está sendo perseguido por causa de Cristo, não. Você está sendo perseguido pelo seu mau caráter, pela sua maneira errada de viver. Mas se você está perseguindo porque você tem pregado a palavra de Deus, você tem servido o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, com toda a sua força, e o mundo tem ódio disso, então aí realmente os seus frutos são bons e a árvore é boa. Então Jesus Cristo, pregando a palavra, curando pessoas, ensinando, foi chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios, porque na cultura judaica acreditava-se que existiam espíritos malignos, espíritos das trevas, que também podiam fazer sinais, prodígios e curar pessoas, entendeu? Então, quando Jesus foi chamado de Beelzebu, isso aqui é uma doutrina que existia na época, tá? Então, ele está falando, olha, assim como me caluniaram, também vão te caluniar. Quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais. A palavra de Deus é uma palavra de conforto. Não temas, né? Seja corajoso, seja perseverante. Aí entra a perseveração dos crentes. Não temas, porque o crente ele persevera porque ele tem a sua confiança baseada na palavra de Deus e ele é consolado pela palavra de Deus. Não temas, pois nada há encoberto que não seja revelado, e nem oculto que não venha a se conhecer. O que vos digo é escura, dizei em plena luz. Então, aquilo que você aprendeu comigo, viva. Aquilo que você aprende comigo no particular, manifeste não só em palavras, mas em atitudes. Aquilo que você aprende no secreto do seu quarto, na oração, tem que ser manifestado. Aquilo que eu falo com você através da palavra de Deus tem que ser manifestado publicamente. Você tem que revelar, né? O que Jesus não te chamou, irmão, para você ficar esquentando o banco. Jesus não te chamou para você ser crente 007. Jesus Cristo, ele te chamou para ser crente que venha ser luz do mundo e sal da terra. Isso desde a primeira pregação de Jesus Cristo ali em Mateus, capítulo 5, ele fala, seja a luz do mundo. Por exemplo, para eu fazer isso aqui, irmãos, você não sabe a dificuldade que eu tenho. Eu sou uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não eu gosto, não tenho muito amigo, aquele mais caseiro. Imagina para você aparecer na frente de uma tela e começar a falar, a pregar. Mas, meu irmão, eu sinto prazer em revelar ao mundo, não quem eu sou, mas quem o meu Senhor é. Isso é uma atitude de gratidão. Nós devemos ter essa atitude de gratidão. A riqueza que o Senhor nos entrega, a gente sabe que isso é valioso demais, tem que se manifestar, tem que mostrar ao mundo, está entendendo? Então presta atenção, o que Jesus fala com você nas escondidas vai ser revelado à luz, vai ser revelado diante dos olhos de todos, e o que você diz aos ouvidos, proclamais nos eirados. Tem gente que interpreta esse texto errado, fala, não, tem que pregar em cima do telhado. Não, irmão, você tem que viver a palavra de maneira pública. Santo Agostinho, ele falou uma frase interessante, pregue o evangelho, mas se possível use palavras.
O que ele quis dizer? A sua vida já é uma pregação do Evangelho. A sua vida já é uma pregação da palavra de Deus. A sua vida, ela já deve se antes de você falar, antes de você explicar a palavra, as pessoas têm que olhar para você. Vem cá, tem alguma coisa diferente de você? Você é crente? Não dá para esconder não, cara. Você frequenta a igreja evangélica, não frequenta? Rapaz, pense numa alegria quando alguém chega para você, você está assim, trabalhando no lugar e você vivendo ali, né, dando testemunho, e de repente, antes de você falar a respeito de algum versículo bíblico ou pregar, as pessoas, vem cá, cara, a gente tem notado que você é uma pessoa honesta, você que é policial, né, policial em capital sofre muito, geralmente existe algumas coisas que, infelizmente, muitos policiais se envolvem e às vezes coisas que não correspondem a um caráter cristão, e aí ali aqueles seus amigos, vamos fazer isso, vamos, e você não vou fazer isso não, lá no seu emprego, vamos fazer, você não, cara, isso é errado, né? Mentir no emprego, enganar, você agir de maneira diferente, não aceitar suborno, não aceitar, você que trabalha em repartição pública, não aceitar suborno, você que é comerciante, vender coisas pelo preço justo, tratar bem seus funcionários, né? Independente se independente sendo servo, independente sendo o seu patrão, você trata bem o seu patrão e trata bem o seu subordinado. Então você começa a entender sobre isso, e você começa a pensar sobre isso, e você começa a ver que o que Jesus Cristo te ensinou no secreto, você vai revelar ao mundo, você vai revelar cada vez mais às pessoas. Veja só, aqui ó, eita, parei aonde, irmãos? Acho que foi 27, exatamente, 27. O 28 vai dizer assim: não temais os que matam o corpo. Então Jesus está falando, vocês vão passar por duras perseguições, vocês correrão risco de serem mortos. Então não tema aqueles que podem matar o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o temor do crente deve estar baseado em Deus. O temor do crente deve estar concentrado totalmente nisso, naquele que pode matar o corpo e pode matar a alma. Então, irmãos, o John Wesley, ele vai falar, não é nenhum dos que estão aí não, o John Wesley, ele fez uma oração, eu vou parafrasear a oração dele assim, ele falou: Senhor, eu só quero 10 pessoas que não tenham nada a temer, senão somente a sua ira, ao Senhor, né? Então ele pediu 10 pessoas que somente temiam a Deus. O texto que eu estou usando, Juscelã, é Mateus capítulo 10, e aí a gente está no versículo 28. Então, esse texto aí que Juscelã, ele vai colocar aí para vocês, veja aí: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você não tema aquele que pode trazer dano ao seu corpo, não tema aquele que faz um dano para você aqui nessa terra. Não sei se você me entende. Porque, meu irmão, aqueles que se levantarem contra a tua vida aqui na terra, eles só podem te destruir nessa terra. Mas, quando a gente prefere temer os homens em vez de temer a Deus, a gente corre o risco de cair na mão de um Deus irado, perecer nessa terra e ainda ser lançado no inferno, como fala o texto. Então, o nosso coração está baseado em um temor a Deus. A gente teme a Deus, a gente só tem esse temor, né, a Deus, esse temor ao ponto de ter essa reverência total em Deus. Então, irmão, sobre a questão de ser perseguido, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Ser perseguido, irmãos, é algo natural do crente. Ser perseguido é algo natural de alguém que procura a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Tá legal, não?
Sim, eu pensei que estava. Irmãos, se tiver algum problema aí em casa, você só manda aí e a gente vai dando os ajustes aqui. Né? Eu tô vendo aqui, tá tudo legal, mas. Aí, ó, irmão, se eu não estou falando com vocês hoje é porque eu não estou vendo nos comentários, mas no finalzinho o Juscernan vê se tem alguma pergunta, algum comentário. Quem entrou, seja bem-vindo, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá certo? Irmãos, olha, eu quero falar com os congregacionais uma coisa assim, irmão, tenha orgulho da sua história, cara. E você que está nos assistindo, não fica com raiva da gente, não. Fique não. Fique com raiva da gente, não, meu irmão, porque eu vou te contar uma coisa. Rapaz, quem tem história tem que contar a sua história, né? Assim, eu louvo a Deus pelas igrejas novas que existem, muita igreja séria aí de 10 anos, 12 anos, 5 anos, 8 anos de existência. Mas a igreja da gente, meu irmão, tem aí uma pancada de quase 500 anos de história, meu irmão. Então, eu fico triste, não com o pessoal da outra igreja, da igreja A, fica, vocês congregacionais, fica contando a história de vocês e tal. Não, meu irmão. Rapaz, não fica com inveja da gente, não. É que a gente tem história para contar. Mas eu fico triste com um congregacional que faz assim, ó. Lá vem pastor contar a história congregacional. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Quando a gente tem história, a gente tem testemunho. Quando a gente tem testemunho, a gente tem coisa aí, meu irmão, para aprender. Então, já existe 2 estudos, você pode ir lá no YouTube, né, sobre a nossa igreja congregacional. E, geralmente, irmãos, igrejas que são bastante antigas e que têm histórias, elas valorizam muito a sua história. Por exemplo, se você conversar com um adventista, ele vai contar a história dele. Vai falar de Ellen White, vai falar tal, né? E vai dar um grande valor na sua história. Se você for para um batista, ele vai citar os Anabatistas, ele vai fazer uma ponte histórica com a igreja batista ali, com João Batista, vai contar de Simon, vai falar com grande alegria. Se você procurar um presbiteriano, o presbiteriano pegou a imagem de Calvino, trouxe para eles, é como se Calvino fosse um presbiteriano roxo. Então você vai perceber que as igrejas históricas, elas têm um orgulho da sua história. A gente tem uma igreja aqui em São José de Piranha, só essa igreja aqui, meu irmão, em São José de Piranha, ela já tem 80 anos aí, arredondando 80 anos de história. Ela é uma igreja que viu gerações, pessoas nascerem, pessoas morrerem, ela perseverou aqui na cidade. De um jeito e de outro, essa igreja, ela agiu como uma pioneira na semeação da palavra de Deus aqui nessa cidade. Igreja que sofreu grandes perseguições, igreja que aguentou o tranco. E a igreja congregacional, no mundo, ela tem essa história, ela tem sofrido perseguições, ela tem perseverado. E aí, irmãos, temos algumas figuras históricas que Juscelão vai mostrar, para você ter noção, onde a igreja anglicana repousava em paz, tranquilamente, né? Com a rainha, que Juscelão vai colocar a imagem aí, a rainha Elizabeth, que vocês vão conhecer, talvez no outro estudo apareça aí, você vai conhecer melhor a história dela. A rainha Elizabeth, né? Não sei se vocês estão vendo, né? Apareceu aí a imagenzinha dela. A rainha Elizabeth aí, ela não é muito bonita, não, irmãos. Ela era meio exagerada. Ela é a seguinte, olha só, eu vou contar um negócio interessante dessa rainha. Essa rainha, ela era assim, irmãos. Quando ela vinha na corte, ela vem com esses vestidos todo colorido, maquiado, cabelo ruivo. Ela nessa época usava peruca porque ela era calva por causa de uma doença. E o rosto dela era cheio de acne por causa que ela pegou uma doença e o rosto dela ficou deformado. E ela comia muito doce, ela era apaixonada por doce, então tinha os dentes todos cariados. Então, para ela dar um sorriso, ela sorria sempre assim, ó. Né? Então, quando ela aparecia em público, toda a corte dela, principalmente as mulheres, deveriam estar vestidas de preto e branco. Porque ela tinha que destacar no meio de todo o povo. Ela tinha que ter essa imagem gloriosa no meio do povo. Essa foi uma das rainhas que menos perseguiu. Mas os congregacionários comeram o pão que a rainha amassou na mão.
no reinado dela. Essa rainha mandou matar 2 irmãos que Juscelã vai colocar aí. John Greenwald e Henry. Cadê? Pronto. John Greenwald, irmãos, é o da direita. Aqui para mim é o da direita. É o careca. É mais fácil. É o mais próximo a mim. Greenwald é o irmão careca. E o Henry Behold é o que está mais longe de mim, o mais cabeludo. Então a gente tem aí um carequinha e um cabeludo. Vem cá, irmão. Seja sincero comigo. Aí, ó. Qual é a igreja que tem 2 irmãos no vidraçal? Me fala. Você passa lá na Inglaterra passeando, fazendo turismo, de repente você olha, entra lá num salãozão e olha lá e tem 2. Aí, cara, quem é esses 2? Isso aí são 2 irmãos congregacionais que a rainha mandou matar. Meu irmão, qual é a igreja que a gente, protestante que tem uma história dessa? Você passear num país, passear tipo na Inglaterra, cara, e você encontrar, né, homens, né, nos vidraçais, história. Você vai encontrar história, irmão. Aqui a gente vem para... Aqui, você tem uma noção, aqui em São José de Piranha. Você vem para a nossa igreja, vem no salão do lado, vai ter um nome bem grandão. Como é o nome do salão? Presbítero Francisco Tavares de Lira. Salão Presbítero Tavares Francisco Tavares de Lira. França. E é uma igreja já com 80 anos de história. Vamos supor, se Jesus levar mais 1000 anos, aí um dia vai chegar alguém no salão. Quem foi esse irmão? Ah, foi o irmão que pregou aqui, foi um presbítero de Deus que viveu aqui na cidade. Então, irmão, entenda uma coisa. Você que é das igrejas aí, UAU, não congregacional, vocês sabem quais são as outras UAU do mundo, as apostolal que existe por aí, com certeza, irmão, você vai morrer e quem vai aparecer na história é seu apóstolo. Com certeza você vai desaparecer nessas igrejas e quando você sucumbir, a sua igreja não vai contar a sua história. Mas, irmãos, esse é o lance da igreja congregacional. Aqui, quem faz história não é só o pastor. Aqui quem faz história é o irmão que evangeliza, que prega, o presbítero. Um dia alguém talvez vai contar a história de Juscelã, dizendo aqui, Juscelã está fazendo as lives com o pastor. Alguém um dia vai contar a história. Olha, a gente tem aqui uma irmã que eu conto a história dela, que foi referência. Uma irmã que virou missionária, mas não foi de uma igreja gigantesca, Teresa. Ela é uma grande mulher de Deus. Então, irmão, você não tem noção de que você está congregando numa igreja que tem, lá na Inglaterra, imagem de pessoas nos vidraçais, pastores, líderes, e esses homens, eles morreram por uma causa. Pela causa congregacional. E eu quero falar, a causa congregacional, antes que você está falando, isso é idolatria, é denominação. Não, eu quero separar do que é denominação e o que é palavra de Deus. Eles morreram não por uma denominação, eles morreram pelo algo que eles acreditavam que era bíblico. Eles foram perseverantes em algo que era bíblico. Eles lutaram por uma coisa que hoje é comum. Hoje o prefeito não manda na igreja, ou manda? Hoje o presidente manda na igreja? Raquel falou, hoje manda. Mas você percebeu o perigo que a gente começa a se aproximar? O que os congregacionais lutaram para separar, hoje as igrejas estão lutando para poder criar uma ponte novamente que a gente lutou para desfazer. Qual que é? O domínio do Estado sobre a igreja. O presidente, o prefeito, o governador não manda na igreja do Senhor Jesus. Quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. E nem o pastor manda na igreja. Mas a igreja é governada pelo Espírito Santo. Essas pessoas foram perseguidas pela rainha Elizabeth, irmãos. Perseveraram porque acreditavam que quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo e não era a rainha Elizabeth. E a rainha, ela era uma rainha que governava bem entre católicos e protestantes anglicanos, sendo que os crentes deveriam estar debaixo do domínio dela.
Se tivesse debaixo do domínio dela, vocês podem vir para a igreja anglicana, assistir o seu culto, tranquilo. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, certo, hoje nós entendemos, isso é um ato de amor, que a gente tem que parar os nossos cultos por causa de uma enfermidade. Isso a gente não está fazendo porque o presidente mandou. Isso a gente não está fazendo isso porque o prefeito mandou, porque o governador, porque nós entendemos pela luz da palavra que isso também é um cuidado com o próximo, certo? Mas vamos ver se essa moda pega. Depois que passa o corona, daqui 10, 15 anos, um presidente louco faz assim, ó, a partir de hoje eu não quero ninguém se reunindo mais na igreja. Você que é congregacional, vai deixar de cultuar? Você que é congregacional, fala assim, a partir de hoje quem manda na igreja é o presidente da nação e tudo que o presidente mandar, vocês vão fazer. Meus irmãos, eu sou congregacional e eu quero ensinar algo para você. Se um dia isso acontecer, eu não vou aceitar. Eu vou contar aqui. Eu vou contar. Aí, mas foi brincando com a minha esposa. Aí o presidente proclamou o jejum. Aí ela assou o pão. No domingo, olha o pecado. Oh, Jesus, eita. Ela assou o pão, o presidente mandou todo mundo jejuar no domingo. Aí ela foi, assou o pão, fez um café americano com leite. Chegou, vamos tomar café? Eu falei, mulher, o presidente mandou fazer jejum. E você vai quebrar o jejum? Eu vou lá fazer jejum porque o homem está mandando. Eu vou fazer jejum quando o Espírito Santo mandar. Isso é uma congregacional roxa, rapaz. uma mulher igual a essa, rapaz, faz a gente lembrar da causa congregacional rapidinho. Isso é congregacional roxa. Então a gente, irmãos, o presidente da USB ordenou um jejum. Cara, desculpa aí, presidente da USB, você pode ordenar quanto jejum você quiser, mas eu sou congregacional. Se eu entender que eu devo jejuar junto com você, eu jejum. Se eu não entender, eu não vou jejuar, não. Por quê? O que é ser um congregacional, irmão? É entender que somos uma comunidade de cristãos salvos em Cristo Jesus, por livre e espontânea vontade, nós nos reunimos para adorar o Senhor Jesus Cristo como um corpo. Sabe o que aconteceu? Irmão, os congregacionais apagaram da história de igrejas que se tornaram igrejas episcopais. Além de episcopais, eu não tenho problema nenhum com o regime episcopal, mas ditatoriais surgiram. E hoje as pessoas têm seguido pastores ditadores. Pastores que têm mandado na igreja. Eu conheci uma família que hoje congrega com a gente, disse que foi duramente perseguida numa igreja, porque não ofertou e não dizimou aquilo que o pastor propôs na campanha, no desafio de fé. Você tem noção que tem igreja que você, irmão, vai entrar, que o pastor ele faz um desafio de fé, você tem que dar R$1.000. Tem que dar R$1.000. Se não der R$1.000, você está contra a unção desse ministério e as pessoas vão te perseguir. Um colega meu contou, eu só não posso citar o nome das igrejas, ele saiu da igreja congregacional. Eu quero mandar um recado para os congregacionais que saem da igreja congregacional. Você continua sendo congregacional onde você está. Eu falo, meu irmão, você aprendeu o que é congregacionalismo? Tu pode mudar de igreja como for. E aconteceu isso com um amigo meu. Um amigo meu chegou lá na igreja, deixou de ser congregacional, foi para uma dessas igrejas da modinha, chegou lá, aí é época de campanha política, preste atenção. Aí o pastor chegou lá. Aí nessas igrejas não tem pastor não, porque pastor é aquele cara que atende telefone nessas igrejas, é o apóstolo. Aí chegou o apóstolo lá, com os atendedores de telefone, que são os pastores, né, que estão subordinados a ele. Aí fez assim, seguinte, irmãos, como anjo, como apóstolo dessa igreja, para o melhor dessa igreja e para o povo, Deus me deu uma direção espiritual. Todos nós vamos votar em Cássio Cunha Lima. Não tenho nada contra Cássio, não. Aí os irmãos, amém! Aí lá no meio tinha um congregacional. Não! Todo mundo olhou para a cara, rapaz, tu vai contra a ordem do apóstolo? Vou contra a ordem do apóstolo, dos apóstolos, de quem for. Esse que eu vou votar no cabra desse nada. Meu irmão, sabe? Não, eu estou falando, é a opinião política do irmão, não é minha não. Foi a história que ele me contou, é a opinião dele.
Ele não vota em Cássio porque não quer, não gosta da forma de Cássio governar. Entendeu? Então você preste atenção nisso, irmão. Vai vir campanha política aí. Teu pastor não pode exercer. Porque eu faço parte da igreja, o meu pastor quer que eu vote em prefeito A, prefeito B, eu tenho que votar. Você não tem que votar, irmão. Ser congregacional era uma coisa que era para estar na essência quase de toda a igreja, porque é um regime que faz entender que todos nós somos corpo de Cristo e somos humildes, sim. Somos humildes em escutar uns aos outros e entender que é o Espírito Santo que nos guia e não é um líder e uma cabeça. Aí. Então, meu irmão, esses dois irmãos aí que você conheceu essa noite aí, que apareceu no Vidraçal aí, que é John Grimold e Henry Behold, então eles tiveram esse problema, foram perseguidos aí mais ou menos em 1593, né? A igreja sentiu o peso do Estado, sentiu o peso do rei, da rainha, entendeu? E eles foram perseguidos. Você sabe que é se levantar contra o Estado? Você não sabe o que é isso, eu não sei o que é isso. A gente lutar contra um presidente, e imagine lutar contra uma rainha, meu irmão. Então, isso tem que ser macho, tem que ser perseverante. Os batistas passaram por isso, os presbiterianos passaram por isso, muitos irmãos passaram. A Assembleia de Deus, apesar de ser de 1911, também teve histórias de perseguições aqui no Brasil, né, pela parte da religião da época, do romanismo da época. Né? A gente sabe o que é ser perseguido, a gente sabe o que é sofrer perseguição. Entenda que essa minha falácia não é contra algum regime. A gente tem muita igreja episcopal que a gente entende, compreende, são igrejas sérias, né? Igreja como presbiteriana, que é uma igreja séria, que tem um regime diferente do nosso. Mas como congregacional, a gente tem que acreditar aquilo que nós pregamos. E nós acreditamos que o regime congregacional é um regime bíblico, é um regime que estava presente ali na igreja apostólica, que estava presente ali, como a gente leu em Mateus, né, capítulo 18, que fala, sim, teu irmão tem algo contra ti, vai até ele, resolve. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não, chama quem? Pastor? Não. Chamou o apóstolo Pedro? Não. Chamou outro irmão. Vai lá os dois, com a testemunha de, né? 2 ou 3, tu se resolve. Não deu para resolver? Aí vai, agora sim, chama Tiago. Não. Leva a igreja. Leva quem? A igreja. E ali vão resolver. Ali vocês vão se resolver. Você percebe que não existe uma centralidade em uma figura apostólica, pastoral, episcopal. Existe uma centralidade em Cristo. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Irmão, é isso que eu falo. É fácil algumas pessoas abandonar a igreja congregacional por não conhecer o que é a igreja congregacional e o que estamos defendendo. Também isso traz um pouco da culpa de nós, os pastores. Tem pastor congregacional que parece mais presbiteriano. Fala mais dos presbiterianos do que dos congregacionais. Fala mais de Augusto Nicodemos e Hernando Dias Lopes do que de Jonathan Edwards, de Owen, de McLeod Jones. Fala muito. Fala mais da glória dos presbiterianos do presente do que da glória dos congregacionais do passado. Está mais preocupado com a forma presbiteriana de pensar do que tentar resgatar a forma congregacional de pensar. Princípio regulador de culto, não sei o quê. Tem pastores que Raquel conheceu, que está mais próximo da Assembleia de Deus. Muitas vezes acharam que a gente por ser um pouco avivado, a gente tem uma queda pela Assembleia. Não é nada disso. Eu acredito que ser avivado não tem nada a ver ser de uma denominação, não. Eu creio que é uma forma, uma característica de adoração. Não, porque conhece mais da história da Assembleia de Deus e participa mais das coisas da Assembleia de Deus do que da denominação.
Tem pastores congregacionais que fecham a boca para os pensamentos congregacionais e ensinam o modelo congregacional como uma coisa, um regime da igreja, como se fosse uma assembleia parecido com um senado, um modelo, e transforma a igreja em um senado, e aí aquele negócio todo. Não, irmão, não é nada disso. A gente crê que o congregacionalismo é Cristo vivendo em nós, e o Espírito Santo guiando a igreja, e aí tendo Cristo como cabeça, e o pastor como mais um membro que está junto para aconselhar, ensinar, pregar a palavra de Deus, ajudar. Você está entendendo, irmão? Seria algo muito mais simples. Quando o regime congregacional não dá certo, pode ter certeza que alguém virou episcopal lá dentro. Ou passou ou um membro. Ou um membro começa a querer mandar na igreja. Não, a minha família é maior, eu sou mais rico, sou mais poderoso. Aí, meu irmão, você deixou de ser congregacional. Você começou a querer estar acima de Cristo e ser senhor da igreja. Certo? Você percebe que quando a gente começa a defender mais as nossas causas, a gente começa a mostrar realmente o que cremos, o que defendemos. Às vezes, irmão, já era realmente essa ruptura. Seremos às vezes mal interpretados, seremos atacados, seremos questionados. E aconteceu com esses irmãos. Aí, de repente, irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês duas igrejas, para vocês, onde John Smith, esse a gente não conseguiu a imagem, mas a igreja onde ele esteve presente, a gente tem a imagem, que é a igreja de Greensboro. Eu não sou bom nesses nomes ingleses não, viu? Gainsborough. Essa casa aí linda que vocês estão vendo, que eu acredito que seja uma casa, um salão, era um lugar onde eles se reuniam. John Smith, irmãos, ele fugiu para a Holanda e teve atrito com outro líder ali na Holanda, justamente porque John Smith ele trouxe um pensamento muito diferente dos congregacionais puritanos na época. Ele começou a pregar que o batismo deveria ser ministrado por pessoas que entendem. Aliás, desculpa. O batismo deveria ser oferecido a adultos, a pessoas confessas e não a crianças. Então a gente percebe que uma vez eu vi que só os congregacionais do Brasil que não batiza criança. Mas aí pela história a gente percebe que existiu aí alguns sinais de congregacionais que não aceitaram a ideia de batismo de criança. Então, neste lugar aí, eles se reuniram, a igreja teve que se dividir, a igreja fugiu para a Holanda, teve que fugir para a Holanda, saiu da Inglaterra, fugiu para a Holanda, ficaram ali um bom tempo na Holanda, pregando a palavra de Deus, ensinando sobre congregacionalismo, sobre uma igreja livre do Estado, livre do poder do Estado, né? Então, meu irmão, olha, esse estudo é para fazer você entender algo. Esse estudo é só para você compreender algo. Muitas vezes, para ser crente, irmão, você tem que ser cabra macho mesmo. Para você ser crente, você tem que ser mulher paraibana mesmo. Mulher valente. Mulher que às vezes você vai ter que enfrentar situações. Uma vez em uma certa situação, em um certo conselho, eu percebi que aquele conselho de líderes era episcopal. E estava debaixo do domínio de um único homem. Eu, como congregacional, logo arrumei com encrenca num conselho desse. Não aceitei. Porque o que nós, congregacional, acreditamos, que tanto eu como pastor congregacional, um pastor batista, um pastor, estamos debaixo da autoridade do sangue de Cristo Jesus. E o irmãozinho também está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Estamos debaixo do sangue de Cristo. E deveremos aprender com o mestre. Ele sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas se esvaziou, sumiu forma de servo, ao ponto, cara, de lavar pés de discípulos, lavar pés dos apóstolos. Olha aí, dividir o pão, comer com eles na mesa. Se comparar, né? Basta os meus discípulos ser igual a mim. Qual é o líder de uma dessas igrejas? Não estou falando episcopal, mas dessas igrejas ditatoriais. Qual é o líder dessas igrejas ditatoriais? Faz assim: meu irmão, só basta você ser igual a mim. Nunca ele vai falar um negócio desse. Você tem que ser um cara que esteja abaixo de mim. Ele não aceita nem que
Outro seja chamado de apóstolo igual a ele. Para ter o título de apóstolo, meu irmão, você vai ter que penar muito para ter. E eu nem acredito nesse título para os dias de hoje. Você tem que compreender, cara. Você tem que entender que Jesus te chamou para ser alguém que carrega a imagem e semelhança dele. E uma das imagens e semelhanças é a igualdade do corpo de Cristo. Eu olhar para Juscelano como igual a mim e não menor do que eu. Ah, porque eu sou pastor. E Juscelão olhar para mim e ver um cara igual. Porém, aí entra a humildade. Quando nós olhamos um para o outro com igualdade, nenhum quer sobressair o outro. Mas vamos respeitar uns aos outros em amor, em Cristo Jesus. Eles vão entender o limite deles, eu vou entender também o limite deles, eles vão entender o meu limite. Vamos compreender essa verdade. Vamos, meus irmãos, eu quero falar uma coisa. Quando a gente começa a ser congregacional de verdade, a gente é perseguido. A gente não é entendido, a gente não é compreendido. A gente às vezes não consegue andar junto muito com essa galera, com esse povo, que quer ser senhor da igreja, ditador de uma igreja. A gente não consegue sentar na mesa. Não consegue. As igrejas têm que se unir. A igreja, sim, de Cristo Jesus tem que se unir. Mas lembre-se de uma coisa, irmão. Nem toda igreja que a gente enxerga é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é uma igreja que segue os princípios bíblicos. Ela segue os princípios que carregam a imagem e a característica do seu mestre. Humildade, servidão, né? A gente vai entender isso. Eu falo assim, teve um colega meu e eu tomei essa frase dele. Se eu sair um dia da igreja congregacional, eu monto uma para mim. Se um dia eu deixar de ser congregacional, não ser nem da União nem da Aliança, eu monto uma para mim. Porque, irmãos, é um regime que a gente entende que é bíblico, a gente entende que a gente aprende a agir um com o outro, debaixo de uma imagem e semelhança que Cristo agiu com seus apóstolos, com seus discípulos. É uma igreja, quando ela exerce o congregacionalismo verdadeiro, é uma igreja que sabe ser amorosa, sabe ouvir, sabe ser tolerante. Ela tem a, como se diz, né? Chega Eudinho aqui na igreja, a gente senta aqui no banco aqui, ó, fica aqui, aí o pastor traz um assunto para ser voltado, aí eu levanto a minha mão, eu levanto sozinho e perco, e todo mundo, né? Ganha. E até às vezes quando acontece, perdi por um voto. Você sai assim, aquele irmão que você pensa contrário de você, lá fora, você abraça ele, dá a paz do Senhor como se nada tivesse acontecido. Pessoas que pensam diferente conseguem conviver no mesmo lugar. Vem num culto de oração da igreja congregacional para você ver que coisa maravilhosa. Um irmão fala em língua, o outro ora bem caladinho. Irmão, aconteceu um negócio aqui tão lindo um dia, foi no domingo, antes de acontecer a quarentena, alguns meses antes. Rapaz, um irmão entrou em êxtase, atravessou a igreja orando, e veio, e aquele negócio gostoso, e a gente, eita! Aí teve irmãos que ficaram assustados, outros não entenderam, outros deram glória a Deus, aleluia. Mas quando tudo acabou, sabe o que aconteceu? Todos se abraçaram, entenderam e compreenderam. Cada um com as suas diferenças, não sei se foi de Deus, não sei se foi do homem, não sei, mas, amém, Deus vai dar a resposta. Irmão, mas o que importa é que a gente mantenha a nossa comunhão, a gente venha estar junto em Cristo Jesus. Rapaz, é maravilhoso ser congregacional. Eu não estou falando que é congregacional no estilo de denominação, não, eu estou falando congregacional bíblico. É bom ser um congregacional bíblico. Alguém que entende que somos livres em Cristo Jesus, que fomos libertos em Cristo Jesus e que não temos um senhor humano. Você está entendendo? Esses irmãos congregacionais, eles morreram por causa disso, porque eles não aceitaram nenhum senhor humano sobre eles. Não aceitaram, eles não estão morrendo por causa de uma placa denominacional que está lá na frente. Não, eles não morreram por causa de uma placa, Eudinho. Eles morreram por causa de uma convicção, falou, a rainha não morreu por nós. Os reis dessa terra não morreram por nós.
Os presidentes dessa terra não vão morrer e nem menos um pastor humano vai morrer por mim, para que ele seja senhor absoluto sobre a igreja, mas um pastor soberano, um rei soberano chamado Jesus Cristo, esse morreu por mim, é sobre essa bandeira que eu estou e sobre esse nome que eu estou sendo governado. Agora cuidado, tem gente que pega isso, cuidado com o pecado do coração. Cuidado para não transformar isso em orgulho, você que é congregacional. Agora ninguém manda em mim. Não é assim, cara. O governo o pastor Davi me ensinou, o governo é teocrático. E você, antes de ser congregacional, bíblico, você tem que aprender o que é soberania de Deus. E você tem que aprender que quem governa é a igreja e não o seu orgulho, e não a sua vaidade. Não o que você quer. Eu quero isso e eu vou lutar por isso. Você não pode fazer isso no regime congregacional. Deus. É assim, congregacional, bíblico age assim, Qual é o assunto? Vou usar aqui um assunto polêmico. Eita! Foi o pastor, né? Eita, meu filho Azar vai ser disciplinado. A igreja quer pegar ele. Mas sou pastor, fiz favor a um bocado de gente. Vou agora manipular essa situação, mas meu filho não vai ser discipulado, não vou passar por essa vergonha, nem meu filho. Não, eu deixei de ser um congregacional bíblico. E o que eu devo fazer é, Senhor, faça a tua vontade. Se o meu filho deve ser disciplinado, conduza a igreja a essa decisão. Se a igreja está sendo injusta com meu filho, abra os olhos. E aí, na hora da votação, Deus é soberano? A terra pertence ao Senhor e os homens que nela habitam, e o coração dos homens não estão na mão de Deus, o que vai acontecer? Deus irá manifestar a vontade dele ali. E não cai um pardal sequer sem o consentimento de quem? De Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo o que é ser congregacional? É um cara que está debaixo da soberania de Deus, da vontade de Deus, do governo de Deus. Meu irmão, eu já estou na terceira igreja congregacional. A primeira foi em Jericó. Lutei com unhas e dentes em um processo de emancipação, mas foi isso que eu ensinei lá. Vocês são igreja. Porque congregacionalismo não tem nada a ver com organização sacerdotal, não. Tem um pastor, certo que é a nossa forma de organizar como denominação é assim. Tem que ter um pastor, um presbítero, tantos membros, um local para ser igreja. Não, ela já é igreja. Agora, ela ser igreja emancipada, que anda por suas próprias pernas, financeiramente, aí é outra coisa. Mas ela já é igreja. Ela já tem que ser ensinada a tomar as decisões. Ela já tem que ser ensinada de que ela, juntamente com Cristo, já é responsável. Ela tem que ser ensinada dessa maneira. Nenhuma outra igreja pode ser a senhorar de uma igreja. Nenhum povo pode ser a senhorar em cima de outro povo. Né? Hoje a gente vê muito isso. Não só nos congregacionais, às vezes acontece isso. Pessoas que não entendem congregacionalismo começam a se assenhorar. Ali é um campo, ali é um campo missionário e ali não é igreja. Segundo os princípios congregacionais, que os irmãos congregacionais aí que surgiu da Inglaterra, eles consideram aquelas pessoas igreja. O pastor Joel, nesse livro, lê esse livro aqui, você que é líder congregacional, dá uma lida nesse livro. Eu não sou um expert, não, em nenhum dos maiores teólogos da denominação, mas um pouco que eu leio, eu entendo, sabe? Aqui nesse livro vai falar sobre isso, cara. Que ser congregacional não tem nada a ver com uma estrutura organizacional, não. Tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, não. É um grupo de pessoas que se reuniram para adorar o Senhor Jesus Cristo, e aquilo é a igreja. Às vezes não tem nada a ver com salão, não tem nada a ver com se tem 10 presbíteros, 2 presbíteros, 4 diáconos, não tem nada a ver com isso. Ser igreja é ser corpos de Cristo. E essa igreja, já juntamente com Cristo, já é autogovernável. Esse é o princípio congregacional. Então, irmãos, olha aí, a gente foi perseguido por causa de uma coisa tão besta. Para hoje é besteira.
Rapaz, vocês foram perseguidos só porque queria ser independente, ter o culto de vocês, não estarem presos a nenhum cronograma da rainha da igreja anglicana. A gente foi perseguido por causa disso. Rapaz, vocês foram... Esses dois irmãos foram mortos. John Greenwood e Henry Beehove foram mortos só porque pregaram o congregacionalismo e ensinaram, e os líderes dessa igreja foram queimados, foram mortos por causa disso. Foi queimado por causa disso. Foram mortos, enforcados. Eu não tenho detalhe como eles morreram, não. Igrejas como essa que eu te mostrei foi desfeita. Tem outra igreja aí, mostra aquela outra igreja, a de Scrooge. Essa aí, irmão, a igreja The World Manor House. Eita, não sei se eu falei certo. De Scrooge. Parece Scooby, né? Scrooge. Essa aí era outro lugar de reunião nossa aí, ó. A gente se reunia. Então, meu irmão, eu vou falar uma coisa. Não tenha vergonha da sua história. Você que é da nossa denominação, não tenha inveja da gente e nem ache que a gente está sendo... que povo prepotente. Não. Nós esperamos que a nossa história contribua para a história da sua igreja. Que os nossos ideais contribuam para o crescimento também da sua igreja. E que os congregacionais possam ensinar para as outras denominações a seguinte verdade: quem é o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E acabar com essa história, meu irmão, agora é uma luta por título. Começou com o pastor, né? Aí depois veio o bispo. Aí depois veio apóstolo. Agora, irmão, tá quase chegando no arcanjo. Porque começa com o pastor, aí chega um bonitinho, olha assim, rapaz, todo mundo aqui é pastor? Esse negócio não... Pois eu sou bispo. Quem que é bispo? Eu sou maior do que vocês, agora eu mando de vocês. Aí chega o outro, faz, rapaz, e aí, como é aqui a história? Aqui todo mundo é pastor, e tem aquele cara ali como bispo. Tem quantos bispos aqui? Só tem ele como bispo. Isso não tá legal, né? Pronto, que é? Sou apóstolo. Jesus me chamou, eu sou apóstolo. Agora, você é o quê? Eu agora mando nos pastores, no bispo, e eu sou apóstolo agora. Aí o que é bispo já fala, rapaz, eu não vou aceitar esse cara acima de mim. Tem que pensar numa coisa. Já sei, Juscelã. Você é arcanjo. Foi isso, cara. Foi guerra por autoridade. Guerra para ser maior do que o outro. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer mandar? Sirva a todos. Quer ser pastor? Aprenda a servir. Se você gosta do título de apóstolo, aprenda a servir os pastores e os bispos. Você que quer ser bispo, então aprenda a servir os pastores e os irmãos. Quanto mais alto você sobe, mais você desce. Mais alto você quer o seu título, entenda uma coisa: quanto maior é o seu título, mais servo você irá se tornar. Essa ideia. Tá? Você gosta de ser chamado de apóstolo? Então, meu irmão, me sirva. Eu nasci para ser pastor. Então, se eu sou pastor, você é maior do que eu, então eu não posso te servir, você que me serve. Você vem me servir, né? E aí, pastor, aqui um copo d'água para você. Recebe aí. Aí se você não quer, né? Agora, beijar o seu anel, você quer que eu beije. Jesus sendo Deus, cara, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou e foi lavar os pés dos discípulos. Esse é o princípio. Servir. Ser congregacional é acreditar que a maior autoridade que existe na igreja é Jesus. E mesmo ele sendo autoridade, ele serviu. Com tanto amor, com tanta simplicidade às pessoas. E a igreja dele, que ficou para ser a imagem e semelhança dele, e carregar a característica ser como ele, a gente luta para ser maior do que ele, mais especial do que ele. Mesmo que você fale que isso não é a sua intenção, mas é o que parece. Essa é a verdade. Então, cara, meu irmão, vamos terminando por aqui. Se você deixar, eu falo até meia-noite. E eu estou aprendendo a me conter. É um prazer estar com vocês. Não sei se tem pergunta. Diante de tanta coisa que eu falei coisas aqui talvez... Pessoal, você que me acompanha no Facebook, que não é congregacional, não se preocupe. Pastor, eu tenho que sair agora da minha igreja batista, da minha igreja apostólica.
Meu irmão, só sai se ela não é bíblica, se ela está pregando heresia, se o seu líder se colocou Deus no lugar de Deus, e se é um cara que te oprime e te persegue. Só sai de um lugar desse por isso. Um cara que se acha o Deus na terra, o representante. Eita! Ninguém. Não tocar no ungido do Senhor. Eu te aconselho, com toda a coragem, saia de um lugar desse. Saia. E procure. E não tem igreja congregacional na minha cidade, mas talvez vai ter um pastor episcopal na sua cidade. Eu não estou contra o regime episcopal, não. Vai ter um pastor episcopal de uma assembleia ou de uma batista lá, que você vai ver a imagem de Cristo na vida dele. Um pastor simples, que escuta, que coloca a igreja na submissão de Cristo e não na submissão dele. Aqui a gente tem ótimas igrejas, aqui a igreja batista, a igreja assembleia, outras igrejas, que eu vejo que os seus líderes têm governado. Aqui na Paraíba, aqui no Brasil, você sabe que existe igrejas que têm líderes que colocam a igreja debaixo da submissão de Cristo, Jesus mesmo sendo episcopal. E Cristo é soberano e vai governar a igreja mesmo sendo episcopal. Então não tem nenhum problema com o modelo episcopal. Escute, a minha crítica de hoje, e que você fez parte desse vídeo junto comigo, a minha crítica é contra as igrejas ditatoriais. Denildo, fale, Denildo, rapaz do Senhor, né? A minha crítica é às igrejas ditatoriais. Eu amo os batistas, amo os assembleanos, são igrejas, batista é meio congregacional. Amo os assembleanos que são episcopais, amo os presbiterianos que são presbiterianos, né? São os presbíteros que governam a igreja. Existe uma igreja que ali em João Pessoa, a igreja Leão de Judá. E se eu falar o primeiro nome, você vai ficar de cabelo em pé. É a Igreja Apostólica Leão de Judá. E eu já preguei 3 vezes nessa igreja. E o pastor dessa igreja submete a igreja sobre o governo de Cristo. É pastor Pedro, um abraço a esse pastor Pedro, lá em Mangabeira. Igreja Leão de Judá. Já fui pregar nessa igreja. E eu vejo que é uma igreja que anda nos princípios bíblicos, mesmo sendo congregacional, e ela está debaixo do Senhor. E não é um pastor que oprime, mas pastor, tu foi pregar numa igreja apostólica? Fui. E se uma igreja apostólica me chamar para pregar, não tem nenhum problema de ir. Só que eu não aceito. Que uma vez uma pessoa que era de uma igreja dessa apostólica me contou a história, Eudinho. O cara, pastor, obrigava que os membros beijassem o anel dele, porque era apóstolo. Tu até é doido a frequentar numa igreja dessa? Eu não consigo ficar 5 minutos numa igreja dessa. Ah, você não é humilde? Não, meu irmão, eu não sou idólatra. Não é, o problema não é que eu sou humilde, o problema é que eu não sou idólatra. Ah, mas você não está ensinando que a gente tem que lavar os pés? Sim, agora pergunta aí se apóstolo ele lava o pé do povo dele, se beija o anel da irmãzinha. Eu não, meu irmão, então entenda isso. Então, a nossa contribuição congregacional é aqui é o seguinte: você que é de outra denominação e nos assistiu, aprenda a governar a sua igreja e colocar o senhorio da sua igreja nas mãos de Cristo, e verdadeiramente na mão de Cristo. E deixa com essa história: não tocais no ungido do Senhor, pois o irmão que está sentado no banco também é ungido de Deus, porque só existe somente ungido, é Cristo Jesus, ele é o ungido, e todos estamos debaixo do ungido, que é Cristo Jesus. Então, irmão, fazemos parte do corpo de Cristo. Logo, Juscelã é ungido em Cristo, Eudinho é ungido em Cristo, minha esposa é ungida em Cristo, o irmãozinho de 8 anos de idade aqui da nossa igreja, que crê em Jesus Cristo, é ungido. A senhora de 80 anos é ungida, então eu também não posso tocar nele, porque ele é ungido do Senhor. Tem que respeitá-lo, tem que amá-lo. Então fica essa parte da história dos congregacionais. E outra que eu esqueci, que quando a rainha Elizabeth sai do governo, não deixa herdeiro, o rei, que é bem conhecido, o rei James, assume a Inglaterra, um rei que veio de uma escola puritana. Todo mundo achou, é agora que os congregacionais puritanos vai ter paz. Aí que não teve paz. Aí esse rei foi e assumiu o governo e disse essa seguinte frase só para encerrar. E eu vou encerrar de verdade agora, é de verdade verdadeira. Aqui.
Se eu achar a frase, cadê a frase? Fechou o livro. Aqui, irmãos. Aqui, ó. Olha o que o rei James disse quando assumiu o trono e todos acharam que ele ia ser um rei. Ele só ordenou uma tradução de uma Bíblia. Eu acho que tem a ver com a Bíblia King James, não sei se é isso. Os historiadores me ajudem. O rei, um homem atarracado, obeso, orgulhoso e tagarela, convocou a conferência da corte, isso é um congregacional talvez escrevendo, em 1604. Quando os puritanos novamente exigiram a reforma, que era a igreja estar sob o domínio de Cristo e não do rei, James se endureceu e prometeu que os afugentaria do reino se não conformasse sobre o sistema, olha aí, desculpa, que não é minhas palavras, mas sobre o sistema presbiteriano de administração eclesiástica da igreja oficial. Disse que os presbiterianos se harmonizavam tanto com a monarquia como Deus e com o diabo. Não fui eu que escrevi essas palavras não, viu, irmão? Então, aqui, isso foi as palavras do rei James, equivocadas, palavras duras de uma pessoa que não teve sabedoria e não entendeu a vontade de Deus. E até defamou o governo presbiteriano, falando que o governo presbiteriano está em harmonia com o rei, com Deus e com o diabo. E eu acredito que quem é povo de Deus e quem anda com Deus não está em nenhum momento em harmonia com o diabo. E essa fala só mostra que realmente, irmãos, foi uma ótima coisa. A melhor coisa que Deus fez foi ressuscitar o governo congregacional. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame a graça dele sobre ti. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos por tudo. Obrigado por esse estudo. Obrigado por ter, Senhor Deus, conduzido, Senhor Deus, cada palavra. Deus, temos certeza que pode gerar, Senhor Deus, algum desconforto no coração daqueles que não se submetem à palavra, mas que submetem à sua vontade humana. Mas, Deus, nós pedimos que a palavra possa transformar as pessoas e transformar de fato quem precisa ser transformado. E transforme, Senhor Deus, a sua igreja em um lugar onde o seu reino seja estabelecido e a sua vontade esteja acima de todos. Senhor Deus, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Fui! Tchau!